Você já ouviu falar sobre o jejum intermitente, certo? Talvez até tenha pensado em experimentar, atraído pela promessa de emagrecimento e benefícios para a saúde. Mas antes de se aventurar em um jejum de 16 horas, pare. Esse vídeo é um alerta essencial para garantir que essa prática, quando feita da maneira errada, não se transforme em um problema maior para o seu corpo. E se você já faz jejum, fique até o final para descobrir se está cometendo algum erro que pode estar te prejudicando. Você sabia que o jejum intermitente, apesar de popular, não é para todo mundo? E mesmo para quem pode se beneficiar, existem regras cruciais que precisam ser seguidas para evitar efeitos colaterais desagradáveis e até perigosos. Imagine passar horas a fio sem comer, sentindo-se fraco, irritado e com dores de cabeça constantes. Ou pior, comprometer sua saúde metabólica e hormonal por não saber como adaptar o jejum às suas necessidades específicas. Já vai deixando o seu like para que este vídeo chegue a mais pessoas que precisam entender os perigos do jejum intermitente feito sem o devido cuidado. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo sobre saúde e bem-estar. A verdade é que o jejum intermitente, quando mal planejado, pode ser um tiro no pé. Ele pode desregular seus hormônios, aumentar o estresse no seu corpo, prejudicar a sua massa muscular e até mesmo agravar problemas de saúde pré-existentes. Não se deixe levar pela onda do momento. Antes de embarcar nessa jornada, é fundamental entender os riscos e aprender como fazer jejum de forma segura e eficaz. O jejum intermitente, especialmente o de 16 horas, virou uma febre. Promete emagrecimento, melhora da sensibilidade à insulina e até longevidade. Mas calma. Antes de se jogar de cabeça nessa prática, você precisa saber de algumas coisas cruciais. Ignorar esses pontos pode transformar o que era para ser um benefício em um verdadeiro pesadelo para a sua saúde. Imagine a seguinte cena. Você, animado com a ideia de perder uns quilinhos, decide começar o jejum de 16 horas sem se preparar adequadamente. Pula o café da manhã, se sente faminto e irritado durante a manhã. Sua concentração despenca e no almoço, você ataca a comida como se não houvesse amanhã, escolhendo opções pouco nutritivas e calóricas. O resultado? Frustração, culpa e pior. Um metabolismo ainda mais lento e desregulado. E não para por aí. Sem o acompanhamento adequado, o jejum pode desencadear ou agravar problemas como hipoglicemia, especialmente em pessoas com diabetes ou resistência à insulina. A falta de nutrientes importantes durante o período de jejum pode levar a fadiga, dores de cabeça, queda de cabelo e até mesmo problemas hormonais, afetando o seu humor, ciclo menstrual e libido. A longo prazo, a prática inadequada pode resultar em deficiências nutricionais sérias, comprometendo a sua imunidade e a sua saúde óssea. Por isso, antes de embarcar nessa jornada, vamos desvendar juntos os segredos para um jejum de 16 horas, seguro, eficaz e que realmente traga resultados positivos para o seu corpo e sua mente. Agora, vamos agitar um pouco mais essa panela. Imagine que você decide entrar de cabeça no jejum de 16 horas sem se preparar. A primeira coisa que pode acontecer é uma queda brusca de energia. Sabe aquela sensação de pane no sistema, no meio da tarde? Multiplique por 10. Seu corpo, acostumado com um fluxo constante de combustível, de repente se vê em uma reserva de emergência. O resultado? Irritabilidade, falta de concentração e uma vontade incontrolável de atacar a primeira bolacha que encontrar pela frente. Mas não para por aí. O jejum mal planejado pode desencadear um efeito gangorra nos seus níveis de açúcar no sangue. Isso significa picos e quedas repentinas que te deixam ansioso, trêmulo e com uma fome ainda maior. E o pior de tudo? Esse ciclo vicioso pode sabotar seus esforços de perda de peso e até mesmo aumentar o risco de desenvolver resistência à insulina a longo prazo. Além disso, se você já sofre com problemas digestivos como gastrite ou refluxo, o jejum inadequado pode ser um gatilho para crises dolorosas.
A falta de alimento por longos períodos pode aumentar a acidez do estômago, causando desconforto e inflamação. E, se você pratica atividades físicas intensas, o jejum sem orientação pode levar à perda de massa muscular e comprometer seu desempenho. Em vez de se sentir mais leve e energizado, você pode se sentir fraco, cansado e frustrado. Agora imagine a seguinte situação. Você está lá, firme e forte no seu jejum de 16 horas, sentindo aquele orgulho de estar cuidando da saúde. Mas, de repente, começa a sentir uma dor de cabeça persistente, uma irritabilidade que não é sua, um cansaço que te impede de realizar as tarefas mais simples. E o pior, a balança não mostra o resultado que você esperava. Frustrante, não é? A verdade é que jejuar sem o conhecimento adequado pode te levar a armadilhas perigosas. Seu corpo, privado de nutrientes essenciais, pode começar a quebrar massa muscular para obter energia, o que é péssimo para o seu metabolismo. A falta de planejamento pode te levar a compulsões alimentares depois do jejum, sabotando qualquer progresso. E acredite, a privação excessiva pode até mesmo desregular seus hormônios, afetando seu humor, sono e até mesmo sua fertilidade. Não se engane, o jejum intermitente não é uma fórmula mágica para emagrecer ou ter mais saúde. É uma ferramenta poderosa, sim, mas que precisa ser usada com inteligência e acompanhamento. Ignorar os sinais do seu corpo, não ajustar o jejum à sua realidade e não buscar orientação profissional são erros que podem transformar uma prática saudável em um verdadeiro pesadelo. Agora pense no seu dia a dia. Você acorda, toma aquele café correndo, pega o trânsito caótico, almoça na correria e quando vê, já está jantando tarde da noite. Esse ritmo frenético, comum a muitos de nós, sobrecarrega o corpo. Ele não tem tempo para se recuperar, para realizar as funções essenciais de limpeza e reparo celular. E é aí que o jejum intermitente entra como uma ferramenta poderosa, mas que precisa ser usada com sabedoria. Imagine que seu corpo é uma cidade. Durante o dia, a cidade está a todo vapor, produzindo, consumindo energia, gerando lixo. À noite, o ritmo diminui, e os serviços de limpeza entram em ação para remover o lixo e fazer os reparos necessários. Se a cidade nunca descansa, o lixo se acumula, os reparos não são feitos, e com o tempo, a cidade começa a apresentar problemas. É o mesmo com o nosso corpo. O jejum de 16 horas, quando feito corretamente, permite que essa limpeza aconteça. Mas, pular refeições sem planejamento, movido apenas pela moda ou pela pressa, pode ser como desligar a energia da cidade de repente, sem dar tempo para os serviços de limpeza se prepararem. O resultado? Um caos metabólico que pode te deixar mais cansado, irritado e, a longo prazo, predisposto a problemas de saúde. O jejum mal feito pode ser um gatilho para compulsões alimentares, desequilíbrios hormonais e até mesmo aumentar o risco de desenvolver resistência à insulina. Agora, vamos falar sobre quem definitivamente não deve se aventurar no jejum de 16 horas sem antes tomar certos cuidados. Pessoas com histórico de transtornos alimentares, como anorexia ou bulimia, precisam ter um cuidado redobrado. O jejum intermitente, mesmo que feito de forma saudável por outras pessoas, pode ser um gatilho perigoso para quem já lutou contra esses distúrbios. É essencial ter acompanhamento médico e psicológico antes de sequer pensar em iniciar essa prática. Além disso, indivíduos com doenças crônicas, como diabetes tipo 1 ou 2, ou problemas de tireoide, precisam de orientação médica ainda mais específica. O jejum pode afetar os níveis de açúcar no sangue e a função hormonal, exigindo ajustes na medicação e um monitoramento constante. Ignorar esses riscos pode levar a complicações sérias e desnecessárias. E não podemos esquecer das mulheres grávidas ou amamentando. Durante esses períodos,
As necessidades nutricionais são elevadas para sustentar o desenvolvimento do bebê. Restringir a alimentação por longos períodos pode comprometer a saúde da mãe e do bebê. É crucial consultar um médico ou nutricionista para garantir uma dieta adequada e individualizada durante a gravidez e a amamentação. Lembre-se, a saúde do seu filho depende das suas escolhas. Agora, vamos a um ponto crucial: a hidratação. Durante o jejum, você precisa manter-se hidratado. A água é sua maior aliada, mas chás e café sem açúcar também são bem-vindos. O problema é que muitas pessoas negligenciam a hidratação, focando apenas em não comer, e isso pode ser desastroso. A desidratação pode levar a dores de cabeça, tonturas e até mesmo afetar o seu metabolismo, tornando o jejum mais difícil e menos eficaz. Imagine a seguinte situação: você está praticando o jejum, se sentindo bem, mas de repente começa a sentir uma dor de cabeça latejante. Você se sente fraco, irritado, e a única coisa que consegue pensar é em comer. Essa é a desidratação batendo à porta. E o pior é que ela pode te fazer desistir do jejum antes mesmo de colher os benefícios. Outro erro comum é exagerar na atividade física. O jejum não é o momento ideal para treinos intensos. Seu corpo precisa de energia para se manter funcionando, e durante o jejum, essa energia é limitada. Se você se exercitar demais, pode sentir fraqueza, tonturas e até mesmo desmaiar. Além disso, o excesso de exercício pode aumentar o cortisol, o hormônio do estresse, que pode sabotar seus esforços de perda de peso. Portanto, moderação é a palavra-chave. Exercícios leves, como caminhadas ou yoga, são permitidos, mas evite os treinos pesados. Lembre-se que o objetivo é ajudar o seu corpo a se curar e se regenerar, não a sobrecarregá-lo. Encare o jejum como um momento de descanso e recuperação para o seu corpo. Agora, vamos falar sobre a individualidade do jejum. Cada corpo é um universo único, com suas próprias necessidades e ritmos. Ignorar essa singularidade é como tentar calçar um sapato que não serve. Desconforto e, a longo prazo, problemas. Pense no seu histórico de saúde, nas suas condições pré-existentes. Alguém com diabetes, por exemplo, precisa de um acompanhamento muito mais próximo para evitar hipoglicemia. Outro ponto crucial é o nível de atividade física. Se você é um atleta de alto rendimento, ou mesmo alguém que treina intensamente, a restrição calórica prolongada pode ser um tiro no pé, comprometendo sua performance e recuperação muscular. O corpo precisa de energia para se recuperar e construir massa muscular. E não podemos esquecer da saúde mental. O jejum pode ser um gatilho para transtornos alimentares em pessoas predispostas. A obsessão com a restrição calórica e o peso pode levar a comportamentos não saudáveis e a uma relação conflituosa com a comida. Portanto, a avaliação psicológica é fundamental antes de embarcar nessa jornada. Lembre-se, o jejum de 16 horas não é uma pílula mágica para todos. É uma ferramenta que, quando usada com sabedoria e orientação, pode trazer benefícios. Mas antes de tudo, é preciso conhecer o seu corpo, respeitar seus limites e buscar o acompanhamento de profissionais qualificados. A saúde é um bem precioso e merece ser tratada com cuidado e individualidade. Agora que entendemos os benefícios e os cuidados necessários, vamos falar sobre como adaptar o jejum de 16 horas à sua rotina. A chave aqui é a flexibilidade e a personalização. Não existe uma fórmula mágica que funcione para todos. O que funciona para o seu vizinho pode não funcionar para você, e está tudo bem. Comece observando seus hábitos alimentares atuais. Em quais horários você costuma sentir mais fome? Quais refeições são mais importantes para você? A partir daí, tente encaixar o jejum de 16 horas de forma gradual. Por exemplo, você pode começar pulando o café da manhã e fazendo a primeira refeição por volta do meio-dia. Ou, se preferir, pode optar por jantar mais cedo e prolongar o jejum durante a noite. Lembre-se,
O objetivo não é se privar ou se torturar, mas sim encontrar um padrão alimentar que seja sustentável e que traga benefícios para a sua saúde. Se sentir muita dificuldade, comece com janelas de jejum menores, como 12 ou 14 horas, e vá aumentando gradualmente. O importante é ouvir o seu corpo e respeitar os seus limites. Além disso, é fundamental manter uma alimentação equilibrada durante o período de alimentação, priorizando alimentos nutritivos e evitando excessos de açúcar e gorduras processadas. Agora, vamos falar sobre a importância de ajustar o jejum às suas necessidades individuais. Não existe uma abordagem única que funcione para todos. O que é eficaz para uma pessoa pode não ser para outra. É fundamental considerar o seu estilo de vida, nível de atividade física, histórico de saúde e como seu corpo responde ao jejum. Se você é uma pessoa muito ativa, por exemplo, pode precisar de mais calorias e nutrientes em suas janelas de alimentação. Ignorar isso pode levar à fadiga, perda de massa muscular e até mesmo lesões. Da mesma forma, se você tem alguma condição médica pré-existente, como diabetes ou problemas de tireoide, é crucial consultar um profissional de saúde antes de iniciar o jejum intermitente. Eles podem te ajudar a adaptar o jejum às suas necessidades específicas e monitorar sua saúde de perto. Além disso, preste atenção aos sinais do seu corpo. Se você se sentir constantemente fraco, tonto, irritado ou incapaz de se concentrar, pode ser um sinal de que o jejum não está funcionando para você. É importante ser flexível e ajustar seu plano de jejum conforme necessário. Às vezes, pode ser necessário diminuir a duração do jejum, aumentar a ingestão de calorias ou até mesmo interromper o jejum por um tempo. Lembre-se, o objetivo é melhorar sua saúde e bem-estar, não se torturar. A chave é encontrar um equilíbrio que funcione para você e que possa ser mantido a longo prazo. Agora, vamos falar sobre um grupo de pessoas que precisam ter um cuidado redobrado ao considerar o jejum intermitente. Aqueles que lidam com condições de saúde pré-existentes. Se você tem diabetes, por exemplo, o jejum pode ser um terreno perigoso. A flutuação dos níveis de glicose no sangue já é uma preocupação constante, e o jejum pode exacerbar essa instabilidade, levando à hipoglicemia ou hiperglicemia, ambas com sérias consequências. Pessoas com histórico de distúrbios alimentares também devem evitar o jejum intermitente. Ele pode reacender padrões de pensamento disfuncionais em relação à comida e ao corpo, desencadeando recaídas. A restrição alimentar, mesmo que temporária, pode se tornar uma obsessão para quem já lutou contra a anorexia, bulimia ou compulsão alimentar. Se você tem problemas de tireoide, como hipotireoidismo ou hipertireoidismo, o jejum pode interferir na sua medicação e no funcionamento da glândula. A tireoide é crucial para o metabolismo, e alterações drásticas na alimentação podem desequilibrar a produção hormonal, com impactos negativos na energia, humor e peso. Mulheres grávidas ou amamentando também devem evitar o jejum. Nesses períodos, o corpo precisa de um suprimento constante de nutrientes para sustentar o desenvolvimento do bebê e a produção de leite. Restringir a alimentação pode levar a deficiências nutricionais e afetar a saúde tanto da mãe quanto do bebê. Lembre-se, o jejum intermitente não é uma solução universal, e a individualidade é fundamental. Agora vamos falar sobre a insulina e como ela se comporta durante o jejum. A insulina é um hormônio crucial, produzido pelo pâncreas, que permite que a glicose do sangue entre nas células para ser usada como energia. Quando você come, especialmente carboidratos, os níveis de glicose no sangue aumentam e o pâncreas libera insulina para regular esses níveis. Durante o jejum, a situação se inverte. Como você não está consumindo alimentos, os níveis de glicose no sangue tendem a diminuir. Para compensar, o corpo começa a quebrar o glicogênio armazenado no fígado e nos músculos, liberando glicose na corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, os níveis de insulina diminuem.
o que facilita a quebra de gordura para ser usada como energia. Essa diminuição da insulina é um dos principais benefícios do jejum intermitente, pois permite que o corpo acesse as reservas de gordura e as utilize como combustível. No entanto, é importante entender que essa transição não é imediata. Nas primeiras horas de jejum, o corpo ainda está utilizando o glicogênio armazenado, e a quebra de gordura se torna mais proeminente após um período mais prolongado, como as 16 horas que estamos discutindo. Se você tem problemas de saúde pré-existentes como diabetes ou resistência à insulina, essa dinâmica da insulina durante o jejum pode ser mais complexa e requer acompanhamento médico. O jejum pode afetar a necessidade de medicamentos e a forma como o corpo responde à insulina. Por isso, a supervisão de um profissional é fundamental para garantir a segurança e a eficácia do processo. Agora, vamos falar sobre como turbinar os benefícios do jejum, otimizando a sua janela de alimentação. Não adianta nada ficar 16 horas sem comer e depois, na hora de repor as energias, você escolher alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e gorduras ruins. Isso não só vai sabotar seus esforços, como pode te fazer sentir ainda pior. Pense na sua janela de alimentação como um período estratégico para nutrir o seu corpo com o que ele realmente precisa. Priorize alimentos ricos em nutrientes, como frutas, verduras, legumes, proteínas magras e gorduras saudáveis. Esses alimentos fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes que ajudam a combater a inflamação, fortalecer o sistema imunológico e promover a saúde em geral. Evite alimentos processados, ricos em açúcar e gorduras saturadas, pois eles podem causar picos de glicemia, aumentar a inflamação e prejudicar a sua saúde a longo prazo. Lembre-se, o jejum é uma ferramenta poderosa, mas ela só funciona se combinada com uma alimentação equilibrada e consciente. Além disso, preste atenção à hidratação. Beba bastante água ao longo do dia, especialmente durante o período de jejum. A água ajuda a manter o corpo hidratado, facilita a digestão e contribui para o bom funcionamento de todos os órgãos. Você pode adicionar um pouco de limão ou pepino à água para dar um sabor extra e aumentar o consumo. E agora que você já compreende os riscos e como evitá-los, vamos falar de como otimizar o seu jejum para que ele seja realmente eficaz e traga os melhores resultados para a sua saúde. O jejum de 16 horas não é uma sentença de fome e sofrimento, mas sim uma oportunidade de reprogramar o seu corpo e a sua relação com a comida. Um dos segredos para um jejum bem-sucedido é a sua preparação. Nos dias que antecedem o jejum, foque em uma alimentação rica em nutrientes, com proteínas de qualidade, gorduras saudáveis e carboidratos complexos. Isso vai ajudar a estabilizar os seus níveis de açúcar no sangue e evitar picos de fome durante o período de jejum. Outro ponto crucial é a hidratação. Beba bastante água ao longo do dia, especialmente durante o jejum. A água ajuda a controlar a fome, auxilia na digestão e mantém o seu corpo funcionando de forma eficiente. Você também pode incluir chás e infusões sem açúcar para variar e adicionar nutrientes extras. E lembre-se, o jejum de 16 horas não é uma competição. Ouça o seu corpo e ajuste o protocolo às suas necessidades e ao seu estilo de vida. Se sentir tonturas, fraqueza ou qualquer outro sintoma desconfortável, interrompa o jejum e procure orientação médica. O objetivo é melhorar a sua saúde, não prejudicá-la. E chegamos ao fim da nossa jornada pelo mundo do jejum de 16 horas. Vimos que, quando feito de forma consciente e adaptada às suas necessidades, ele pode ser um aliado poderoso para a saúde, te ajudando a controlar o peso, melhorar a sensibilidade à insulina e até mesmo turbinar a sua energia. Mas, como vimos, não é para todo mundo. Se você tem alguma condição de saúde pré-existente, como diabetes, distúrbios alimentares ou está grávida, o jejum pode não ser a melhor opção. E mesmo que você esteja saudável, é fundamental prestar atenção aos sinais do seu corpo
e interromper o jejum se sentir qualquer desconforto. Lembre-se, o jejum de 16 horas não é uma pílula mágica. É uma ferramenta que, quando combinada com uma alimentação equilibrada e um estilo de vida ativo, pode te ajudar a alcançar seus objetivos de saúde. Mas, acima de tudo, priorize sempre o seu bem-estar e procure orientação profissional antes de iniciar qualquer mudança drástica na sua rotina. E agora, que tal começar a aplicar esses conhecimentos na sua vida? Se você se sentiu inspirado a experimentar o jejum de 16 horas, converse com seu médico ou nutricionista para saber se ele é adequado para você. E se você já pratica o jejum, compartilhe suas experiências nos comentários. Queremos saber como ele tem impactado a sua saúde e bem-estar. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo sobre saúde e bem-estar. Até a próxima!